Então, eu já tô há mais de 2 meses treinando ali na zaga. Eu conversei com o pai, mas na altura disse que eu acho que eu poderia ajudar muito mais ali como central, por ter uma saída de bola boa. Tenho velocidade ainda, sou alto, tenho impulsão. E eu já joguei na Turquia alguns jogos de zagueiro e eu me sentia muito bem. Porém, eu não queria jogar porque eu tinha uma condição física onde eu queria correr para todo que é lado, queria fazer gol. Mas hoje, olhando minha situação atual, eu acho que eu poderia ajudar muito bem o clube nessa posição. Mas eu sou volante por natureza, porém eu acho que conseguiria sim poder ajudar o clube. Estou à disposição, tenho treinado bem há algum tempo já e agora ficar... estou a favor do Vasco, aquilo aonde o Vasco precisar, seja atrás, ali na zaga, eu vou poder ajudar, porque hoje também fisicamente já estou muito melhor do que quando eu cheguei. Todo mundo sabe que depois de cirurgia não é fácil, mas agora fisicamente já estou muito melhor e eu creio que temporada com o clube, ano que vem as coisas vão ser melhores aí, tanto para o Souza quanto para o Vasco. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos que estão aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Bom dia, nessa quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024. Olha, meus amigos, logo de cara eu quero dizer para vocês que essa edição do nosso Madruga Vasco tá recheada de especulações, né? Especulações, é muita especulação. Nós gravamos o Expresso News ontem em torno de 7 da noite, depois aí em torno das 8, 9, 10, 11, choveu de especulações no Vasco. A gente vai trazer para vocês algumas situações envolvendo o goleiro Kehler, envolvendo o zagueiro Miranda, o Souza, o zagueiro Caetano do Corinthians, o zagueiro alemão, né, do Portimonense, o zagueiro Luizão do West Ham, Manuel Capasso, o treinador ali Carlos Carvalhal, Antônio Oliveira, né, entre outras situações. Vamos falar também sobre a SAF do Vasco e o potencial construtivo. Tivemos aí mais um avanço no dia de ontem em relação à reforma do nosso estádio, entre essas situações que a gente vai abordar aqui no nosso canal, no nosso vídeo nessa manhã de quarta-feira. Logo de cara eu peço para você, se inscreva, deixe o seu like e principalmente o YouTube não tem entregado as notificações do nosso vídeo. Tem gente que, às vezes, olha, eu falo que isso acontece na minha casa, eu pego o celular, entro no meu canal através de outro celular aqui da minha casa, acesso o canal e o vídeo não está lá. Às vezes 1 ou 2 vídeos não estão lá. Mesmo que eu quiser ver naquele celular, eu não consigo. Então por isso que é importante você compartilhar o link, porque aí não tem como, né? Compartilhando o link, a pessoa clica, já no automático já abre aqui no vídeo. O YouTube está com problema, eu estou com um problema sério com o YouTube aqui. Ele não está entregando as notificações, ele também não está, algumas pessoas não estão tendo acesso ao nosso vídeo, viu? Não estão tendo acesso. E olha que o nosso vídeo é aberto para crianças e adultos, o conteúdo. A gente não profere palavras aqui de baixo escalão que podem, porventura, virem a ser filtradas e censuradas, mas ainda assim o YouTube não tem a política de fazer isso, mas eu, ainda que tivesse, eu não profiro palavrão, vamos dizer assim. Então, assim, essa ajuda que eu peço para vocês. Compartilhe o link do nosso vídeo, tá? Compartilhe o link, eu tô com um problema sério com a plataforma aqui para ajudar o crescimento do nosso canal, tá bom, meus amigos? De tudo isso, nossa chave Pix está aqui no rodapé da tela, nossa caixinha de Natal. Você pode estar abençoando, ajudando o nosso canal com o valor que você quiser, você puder, você sentir no seu coração. Se você não quiser, se você não puder, se não quiser, se não sentir no coração, show de bola também. Não vou ficar com raiva de nenhum de vocês. É apenas aqui mesmo uma maneira de fazer aí um agrado, né? Um agrado aqui para o nosso canal. Uma ajuda de custo, vamos dizer assim, né? E um incentivo também. É só isso, gente. Meramente é isso. Não tem obrigatoriedade de nada. Tem uns que falam, vai trabalhar, não sei o que lá. Deus sabe o tanto que eu trabalho, tanto que eu corro atrás do meu dia a dia, né? Então, quer dar essa moral pra gente? Tá aí a nossa chave Pix. E também, é claro, sempre que aparecer o anúncio, deixa o anúncio correr, que nos ajuda a gerar receita. Depois de toda essa falação, dado essa volta ao mundo, vamos, meus amigos, vamos embora. Tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre.
meus amigos, então é isso, né? Logo de cara, já que antes da gente começar a falar do mercado da bola, dos movimentos do Vasco no mercado, quem chega, quem pode, quem não chega, especulação daqui, dali, coisa e tal, toda aquela coisa, né? Quero falar com vocês aqui sobre o potencial construtivo de São Januário. A gente tomou conhecimento semana passada que o Vasco e representantes do Vasco estariam se reunindo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nessa última terça-feira, no caso ontem. Reunião a qual aconteceu, tá, meus amigos? Aconteceu. Vasco da Gama e a Prefeitura do Rio de Janeiro acertaram aí, encaminharam a redação final do decreto do potencial construtivo de São Januário. Tá, gente? No caso aí, encaminhou para a Procuradoria-Geral do município, no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá, gente? Para revisão final, para a última revisão. Se não houver nenhuma ressalva, tá? Não houver ressalvas, o decreto então vai ser publicado no Diário Oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Então, com isso, esfreguem as mãos. A gente pode ter nos próximos dias uma excelente notícia de estar sacramentado a regulamentação do projeto de lei do potencial construtivo de São Januário. O projeto de lei já havia sido aprovado, já havia se tornado lei, né? Só que como o Vasco pediu aí algumas mudanças no projeto, precisou passar por outras análises e outros órgãos para regulamentar, né? Para ficar tudo regular. E essa regulamentação então já foi encaminhada à redação final, o texto final, redigido por Vasco e Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Que vai ser aí analisado pela Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro. Se não houver nenhuma ressalva, não houver ressalvas, né? O decreto então já vai poder ser publicado. Ótima notícia, torcedores, ótima notícia, porque acontecendo essa publicação desse decreto do projeto de lei, Vasco da Gama oficialmente já pode, começar a receber o Pix, isso mesmo, já pode começar a vender os terrenos em relação ao potencial construtivo localizados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, justamente para angariar recursos, para colocar dinheiro nos cofres do Vasco, para dar início às obras da reforma de São Januário. O Álvaro, você acredita nisso? Essa obra não vai sair, isso é conversa fiada do Pedrinho, e não sei o que, e não sei o que lá, isso é papo de político, e é isso, é aquilo. Torcedor, olha só, vamos lá. Vamos começar por partes aqui. Não é uma questão de acreditar, não mais, antes era. Não é mais uma questão de acreditar ou não acreditar, tá, torcedor? Não é mais. O potencial construtivo de São Januário, a reforma de São Januário, já é uma realidade, tá? Isso mesmo, já é uma realidade a reforma de São Januário. Lei já foi aprovada, os terrenos já estão regulamentados, tudo ok. Tudo ok. Saindo essa regulamentação, que agora é questão de horas, dias, o Vasco vai poder então oficializar as assinaturas de documentos, troca de papéis para cá, para lá, para já assim vender parte do percentuais no caso, melhor dizendo, do potencial construtivo para dar início às obras do nosso estádio São Januário. Tá bom, torcedor? O Álvaro, esse dinheiro vai sumir. Vão usar o dinheiro para isso, para aquilo. Torcedor, não pode. Tá? É lei. Ainda que entrasse um cara amanhã ou depois, um presidente irresponsável na gestão do Vasco e resolver, só um exemplo, tá, torcedor? E resolvesse pegar esse dinheiro para montar um mega time para o Vasco, não pode. Não pode. Esse dinheiro só poderá ser utilizado única e exclusivamente para a reforma de São Januário e vai ser fiscalizado pela Prefeitura do Rio e por órgãos competentes. Tá? Tudo isso aprovado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não tem para onde correr. A reforma vai acontecer. O Vasco vendendo aí os direitos econômicos desses terrenos aí na Barra da Tijuca, o Vasco vai colocar dinheiro nos cofres. Então a gente vai começar a caminhar para ter um novo estádio. O Álvaro, quando é que vai começar a obra de São Januário? Então, gente, o Pedrinho falou, ele mesmo reconheceu que falou demais antes da hora, que era para começar em janeiro.
Já tinha engatilhado ali uma venda de um percentual alto da SAF. Só que aí esse potencial comprador desistiu, na hora H desistiu. E também essa regulamentação estava travada. Agora está andando essa situação, esse trâmite aí, junto à Prefeitura do Rio. A regulamentação saindo, tanto o possível investidor que queria comprar o terreno antes ou outro investidor pode chegar agora a negociar com o Vasco e comprar. O Vasco vendendo a primeira parte desses terrenos na Barra da Tijuca, já vai colocar dinheiro nos cofres, já pode dar então início à reforma do nosso São Januário. Lembrando que a fachada histórica vai permanecer intacta, ela vai ser revitalizada, não vai ser derrubada nem demolida, vai ser revitalizada, restaurada, mantendo as características originais e potencializando-as, né, para que não percam ali a qualidade, para que não se deteriorem ao passar dos anos. A curva e a arquibancada do outro lado, onde ficam as cabines de televisão todinha, virão abaixo. Não vão mais existir, até porque as estruturas já estão ruindo há muito tempo. Várias obras de reparo nas estruturas foram feitas ao longo dos anos. Por isso que hoje o Vasco não joga mais para 40 mil em São Januário, 30, 35, 40 mil, por conta de estrutura. Espaço no estádio tem, que não tem a estrutura para suportar o peso. Então toda aquela estrutura virá abaixo. Com isso, o Vasco vai fazer estacionamento subterrâneo, shopping, salas administrativas, as arquibancadas 360 graus, né? Porque hoje a gente não tem ali onde é o parque aquático, né? De São Januário. Naquele lado ali não tem arquibancada, né? Então vamos ter arquibancada em todos os lados do campo e mantendo ali a fachada histórica com a sua marquise. O restante todo, né, virá abaixo para uma reforma no estádio moderno de primeiríssimo mundo. Torcedor, agora mudando de assunto, entrando no mercado da bola, tá? Vamos lá. Se tratando aí de uma informação que o Miranda teria já acertado o contrato com o CRB, tá? O CRB já teria encaminhado a contratação do zagueiro Miranda, que pertence ao Vasco, cria da base do Vasco, e ele que jogou a última temporada com a camisa do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado de Cauã Barros também, retornando de empréstimo. Então, tá, só para ficar o registro, o Miranda já estaria então tudo encaminhado para acertar com o CRB e jogar no clube, tá, de Regatas Brasil, para ficar o registro para vocês. O goleiro Keiler, que não pertence ao Vasco, dia 31 agora acaba o contrato dele com o clube, já saiu de férias, já não volta mais para o Vasco, tá, torcedor? Ele é do Internacional de Porto Alegre, ele está acertando aí a contratação, no caso o Ceará, né? Está acertando a contratação do goleiro Keiler. A gente não sabe se vai realmente ser concretizado ou não, mas a gente tomou conhecimento de que o Keiler deve ir jogar na equipe do Ceará. A gente não sabe se é por empréstimo, se vai comprar em definitivo, mas para nós pouco importa, porque o jogador não é do Vasco. Ele era emprestado, já saiu de férias, dia 31 de dezembro acaba o contrato, ele já não volta mais para o Vasco, ele é do Inter, então o Internacional pode fazer o que bem entender, claro, juntamente com o staff e com o próprio atleta, o que bem entenderem para com o jogador. Informação de primeiro momento é de que o Ceará estaria tentando aí a contratação do goleiro Keiler. Agora, meus amigos, se tratando aí do volante Souza, ele, em entrevista ao GE. Globo, afirmou que já vem jogando como zagueiro há quase 2 meses. Tá? Souza já vinha treinando e jogando como zagueiro há quase 2 meses no Vasco. Então a gente não sabe se em 2025 o Souza vai vir para o elenco como zagueiro, se ele vai permanecer no nosso elenco, ou se vai ser polivalente, jogando como volante, jogando como zagueiro, se vai compor elenco para treinamentos, a gente não sabe. Mas informação aí do GE. Globo é que o Souza já vinha há 2 meses, desde o período da época do Rafael Paiva, para esse finalzinho de Brasileiro agora com o Felipe Loureiro, Felipe Maestro. Souza já vinha treinando então como zagueiro, só para ficar o registro para vocês, tá? É informação isso aí, tá, meus amigos? Isso é informação. Outra informação é que Manuel Capasso pode estar se despedindo do Olímpia, tá?
O Olímpia tem a opção de compra do jogador, fixada em US$ 1,5 milhão, algo em torno na casa de 9 milhões de reais, mas o Olímpia está passando por uma dificuldade financeira enorme lá no futebol paraguaio. Com isso, o Olímpia acredita-se lá no Paraguai que o Olímpia não terá condições de exercer essa compra junto ao Vasco da Gama para comprar 50% dos direitos econômicos de Manuel Capasso, o zagueiro argentino que pertence ao Gigante da Colina, ele que era do Atlético Tucumã da Argentina. Tá? Ele até postou na sua rede social ali, escrito ídolo, coração partido, acho que um amigo dele lá, enfim, essa situação toda, então deixou entender que parece, né, que tá saindo mesmo do Olímpia. Tá? Então no automático, se ele sair do Olímpia, no automático ele deve voltar ao Vasco, a não ser que o Vasco amarre a venda dele já para outro clube ou já encaminhe um empréstimo para algum outro clube. Mas no primeiro momento, Capasso deve retornar ao Gigante. A ver, vamos aguardar próximos dias, a gente saindo as atualizações, a gente traz para vocês. Tá? Carlos Palacios, a gente aguarda ser sacramentado entre Boca Juniors e Colo-Colo. A mídia internacional está cravando, mas nada em oficial ainda. Nem o próprio Colo-Colo comunicou o Vasco da venda de Palácio. Caso acontecer a venda, conforme estão dizendo na Argentina e no Chile, o Vasco pode pegar quase 15 milhões de reais com essa transação, mas primeiramente aguardando, compasso de espera. A situação ainda de zagueiro, 3 nomes de zagueiro surgiram na noite de ontem. O Caetano do Corinthians, o Alemão, tá, que joga no Portimonense, brasileiro, e o Luizão, também brasileiro, né, que está jogando lá no West Ham cria do São Paulo. Então, começando pelo Caetano. Segundo aí o jornalista Wagner Ferreira, não sou eu que estou falando, é o Wagner Ferreira, da Rádio Tupi, o Vasco estaria monitorando o atleta, o zagueiro Caetano, que pertence ao Corinthians, que está em fim de contrato. Tá? Só vou fazer uma ressalva aí, viu? Se não serviu para ser titular do Corinthians, que estava brigando para não cair, vai chegar no Vasco para resolver a nossa zaga? É complicado. Essa é a minha opinião. Posso estar errado, o cara pode chegar aqui e fazer história no Vasco. Sabe, futebol tem dessas coisas. Mas, particularmente, eu não buscaria. Todo respeito ao rapaz. Tá? Outra situação. O Alemão é um zagueiro de 22 anos. Tem contrato até 2027 com o Portimonense de Portugal. O Portimonense joga a segunda divisão do futebol português. Está quase caindo para a terceira divisão. Pode ser que caia para a terceira divisão. O Portimonense tem a 5ª pior defesa do campeonato português da Série B. E o Vasco estaria de olho no atleta. Segundo o jornalista Felipe Silva do UOL. Gente, a conta não fecha. É cada nome, gente. Eu não estou conseguindo entender, gente. Eu não estou conseguindo entender. Primeiro foi aquele rapaz que era do Cruzeiro, que foi jogar no Valladolid, que jogou com o Felipe, aqui ou ali, ou acolá, acho que no Bangu, se eu não me engano. Aí agora esse Caetano do Corinthians. Aí agora o Alemão de 22 anos. Gente, se o Vasco vai lá em Portugal pegar um jogador da segunda divisão, que está quase caindo para a terceira divisão, que tem a 5ª pior defesa do campeonato, de 22 anos, não é mais fácil subir um garoto da base? Não, desculpa, porque o cara jogar a segunda divisão de Portugal, a Série A de Portugal já é horrorosa. Tirando ali Porto, Benfica, Sporting, mais ou menos o Braga, o Vitória de Guimarães, o restante, gente, é horrível. É horrível. Dos campeonatos europeus, se não for o pior, é um dos piores. E o cara que joga na Série B de Portugal, a Série A já é horrível, ele joga na Série B de Portugal, tem 22 anos, o Vasco vai... Será? Para mim a conta não fecha. É mais fácil então pegar garoto da base, treinar com o moleque de manhã, de tarde, de noite, entendeu? E apostar num garoto da base. Sinceramente. E se for para pegar de Série B, a Série B do Campeonato Brasileiro tem mais jogador de qualidade que a Série B de Portugal, vamos ser sinceros, né, gente? Ainda mais para um time que tá brigando para não cair para a terceira divisão, pô. Sabe? Não dá. Não dá. O zagueiro Luizão, cria do São Paulo,
também tem somente 22 anos, é novo, despontou bem, saiu bem aqui do Brasil, jogando boas partidas com a camisa do São Paulo. E ele queria ter mais oportunidades. Recebeu a proposta do West Ham, morar na Inglaterra, receber em euro, jogar a Premier League. Quem não quer, né? Ele foi jogar no West Ham, lá junto com o Lucas Paquetá. Enfim. Fato é que ele também não vem tendo tanto espaço. Ele quer ter mais oportunidade. E o Luizão vê com bons olhos uma possível volta ao Brasil. Tá? Segundo os detetives vascaínos, né? Luizão já teria sido oferecido ao Vasco nas últimas janelas. O Vasco já teria sondado ele e agora ele foi oferecido ao Vasco. Em outras janelas o Vasco já teria monitorado o jogador. E agora, segundo o detetive vascaíno, Luizão teria sido oferecido ao Vasco. Então, gente, é uma série de situações. Vocês estão vendo que... Sabe como é? Não dá para cravar nada. Não dá para acreditar em nada. Em rigorosamente nada. Uma coisa aqui que bate o perfil. É a idade. Todos esses jogadores que eu estou falando para vocês têm um perfil que são novos. Só isso. Tá? Vamos ter que aguardar aí. Mas surgiu esse monte de nome aí na noite de ontem. Agora, se tratando de treinador, tá? O Antônio Oliveira, ex-treinador do Corinthians, teria sido entrevistado pelo Vasco, segundo o @Gilbert. Segundo o Matheus Gilbert, né? Lá no seu no seu Instagram. O Vasco estaria pegando o telefone azul, o telefone vermelho e fazendo entrevistas com potenciais treinadores que poderiam vir para o Vasco. Não sou eu que estou falando, tá, gente? É o @Gilbert lá. E o Antônio Oliveira teria passado por uma sabatina de perguntas do Vasco. Não vejo com bons olhos também. Com todo respeito ao rapaz, ao português, ao treinador, não vejo com bons olhos. Se for para trazer o Antônio Oliveira, eu sou muito mais vezes o Pedro Caixinha. Não que o Pedro Caixinha seria o salvador da pátria, mas eu acho o Pedro Caixinha bem melhor, com muito mais recursos, taticamente falando, do que o Antônio Oliveira. Minha humilde opinião, torcedor. Se tratando aí de outro treinador, surgiu uma fofoquinha.com, isso é fofoquinha.com, tá? De que o Vasco teria sondado o treinador Carlos Carvalhal, que treina atualmente o time do Braga, lá em Portugal, tá? Isso para mim do Carlos Carvalhal, para mim não fecha também, porque ele deve ser um treinador que recebe alto. Treinador que deve pegar lá em euro, papo de 200, 300 mil euros ou mais. E aí só nessa brincadeira dá papo de milhões por mês. 1,5 milhão a quase 2 milhões por mês. É uma opinião minha, é o que eu acho que ele deve ganhar no Braga. Tá? Não sei. Tem um certo know-how? Tem nome. Mas não sei se viria para o Vasco. Inclusive ele já foi especulado em outros times aqui do Brasil. Até no próprio Flamengo. Já foi especulado no Botafogo. Em outros times, se eu não me engano. Entendeu? Mas isso aí é especulação da especulação, tá, gente? Não é informação não, tá? Aí tem o nome de Pedro Caixinha, que todo mundo que não tem aonde achar treinador fala que o Pedro Caixinha tá sondando, tá sendo negociado, que vai receber proposta, que vai não sei o que lá. Aí tem o Renato Gaúcho, que a turma do Renato Coelho parece que não vai dormir enquanto não colocar o Renato Gaúcho no Vasco. A verdade é essa, sou bem sincero com vocês. Aí o Kleber Xavier também, tem uma turminha aí cavando o Kleber Xavier no Vasco. Entre outros nomes, tá, gente? O fato é que já são aí 11 de dezembro. O Vasco ainda não tem treinador. E não tenho muitas definições. Algumas definições sim. O Kehler já saiu do Vasco, vai sair mesmo. O Miranda está encaminhando um acerto com o CRB. O Capasso pode voltar para o Vasco. Aí o Vasco está tentando vender o Matheus Carvalho, tentando vender o Ryan. Pode ser que venda Lucas Piton. Se vender o Piton, provavelmente deve contratar o Vitor Luiz, né? Então uma coisa depende da outra. É aquilo que eu falei para vocês no vídeo de ontem. Você que não nos assistiu, vou deixar o link do vídeo aqui no comentário de ontem, caso o YouTube não recomende para você, caso você procure no nosso canal e não ache, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui do nosso vídeo de ontem,
falando dos passos do Vasco no mercado, porque uma coisa depende da outra, tá? Já falando em depender, tem gente que sabe que o Vasco não tem dinheiro, querendo apressar as coisas, colocando Marinax no Vasco, colocando empresários no Vasco, é árabe, é americano, é russo, é chinês. Daqui a pouco vão colocar até marcianos no Vasco. Daqui a pouco vão colocar até marciano no Vasco. Daqui a pouco vão colocar gente, sabe, de tudo, de vários planetas no Vasco. Porque quando a falta de assunto é grande, começa a se acelerar a questão da venda da SAF para poder colocar dinheiro no Vasco. Só que da outra vez aceleraram e todo mundo viu aonde deu, né? Ou que não deu, né? Todo mundo viu. Então quem tem pressa come quente, ó, queima a boca, come cru, cospe fora depois. A pressa é inimiga da perfeição. Não estamos falando de vender um carro de 50 mil reais, de vender um terreno de 200 mil, um apartamento de 300 mil reais. Estamos falando de vender uma SAF de um clube de futebol, um dos maiores do futebol brasileiro e um dos mais tradicionais do futebol mundial, que é o Vasco. E é papo de bilhão essa transação. Então não vai ser do dia para a noite, galera. Não vai ser do dia para a noite. Tem o arbitral na justiça. Não, tem um arbitral na Fundação Getúlio Vargas, tem a Justiça correndo comum também, tem um imbróglio com a ECAP, a Justiça dos Estados Unidos está na cola da ECAP, tem um imbróglio com a 777, tem as dívidas do Vasco, os projetos do Vasco, CT Moacir Barbosa, investimento no futebol, infraestrutura, tecnologia. Não é do dia para a noite, gente, não é do dia para a noite, tá? Não é do dia para noite. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Qualquer coisa que saia na internet é fofoca, é mentira. O próprio Vasco já falou, quando tiver uma novidade relevante em relação à venda da SAF, o próprio clube vai vir a público. O próprio clube vai vir a público. Tá, torcedor? Então, só é enganado quem gosta de ser enganado. E o pior cega aquele que não quer ver. Tá, torcedor? Vamos ficar ligadinho na verdade, tá bom? Saindo mais atualização eu vou trazer para vocês em relação a SAF, a mercado da bola. Eu tô super, hiper, mega ansioso. Tô louco para fazer vídeo aqui dizendo que o Vasco, fechou com um zagueiro de qualidade, sabe? Que tá trazendo mais um atacante de qualidade, fechamos com um treinador de ponta, mais patrocínio, que a reforma do estádio vai começar, aquela coisa toda. Eu quero trazer isso, mas eu não vou trazer porque não aconteceu ainda. E eu não posso colocar a carroça na frente dos bois. É uma coisa de cada vez. Sempre trabalhando com a verdade. Tá bom, meus amigos? Eu fico por aqui nessa manhã de quarta-feira. No decorrer do dia de hoje, provavelmente deve sair mais algumas situações no Vasco. A gente vai trazer para vocês no nosso Expresso News. Fiquem tranquilos. Um abraço para todos vocês. Que Deus nos abençoe, respeitando a sua crença, seu credo, sua religião. Meu bom Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida e tamo junto, meus amigos, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto. Vasco!